Olá, queridos Pais de Cristo, seja bem-vindo a mais uma Escola Veriana Online. Um prazer imenso estarmos juntos nesse dia para pensarmos em mais uma aula do trimestre relacionado à Epístola aos Hebreus. E, nesta ocasião aqui, nós analisaremos de modo panorâmico a lição de número 8, que tem por título Cristo e a Ordem de Melquisedeque. Cristo e a Ordem de Melquisedeque. Então, vamos lá, as páginas seguem. Ele com você, inclusive, o texto bíblico básico da lição, que se encontra em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 10, na verdade são outros também, mas basicamente teremos o texto básico, o texto bíblico, que irá nortear nossa palavra doravante. Diz assim o versículo 1: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas segundo o feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. No outro slide, diz, considerai, isso, no próximo slide, diz, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. O próximo, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Texto básico servirá de pano de fundo para a nossa exposição. No slide seguinte, nós temos o texto áureo, que diz assim, que tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador, que tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Hebreus 7, 22. Os objetivos da nossa lição de hoje, como sempre, são tríplice, né? Ou é tríplice, objetivo tríplice. O primeiro, explicar as características de Melquisedeque como sendo uma prefiguração de Cristo. O segundo, descrever a mudança obrigatória do sacerdócio e da lei, realizada na pessoa de Jesus. E, por fim, valorizar o sacerdócio perfeito de Cristo. Então, vamos lá. Na palavra introdutória, eu coloquei assim, e queria que você acompanhasse a leitura. Diz assim, na esteira comparativa entre a antiga e nova aliança, o autor afirma que Jesus é maior que os sumos sacerdotes do Antigo Testamento e fiador de uma aliança superior. E a base usada foi exatamente, né, a figura de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Veja que você não deve esquecer, nessa abordagem sobre a carta aos Hebreus, que o eixo condutor da carta é exatamente uma comparação, né? Um comparativo, um paralelo que ele faz entre a antiga aliança, a chamada aliança mosaica, e a nova aliança, que é a aliança da graça, a nova dispensação que começou com a pessoa de Jesus. A lei por Moisés e a graça por Jesus. E o autor dos Hebreus, com vistas ao encorajamento dos judeus cristãos primitivos, ele argumenta, instrui, exorta a permanecer em Cristo e que o retrocesso, voltar à prática mosaica, voltar ao rito levítico, seria um contrassenso, seria uma inutilidade pior.
seria pisar uma vez mais no sacrifício do Senhor Jesus, porque Jesus é superior a qualquer ser, a qualquer coisa, a qualquer ente pelo qual se faça algum tipo de comparação. Até mesmo anjos, ou Moisés, ou Arão, ou Josué, ou rito levítico, qualquer dinâmica do Antigo Testamento se pode comparar com a pessoa de Jesus, porque ele é superior, ele é excelente por aquilo que ele é, a sua pessoa, ele expressa a imagem de Deus invisível, ele é a expressão exata do ser de Deus, como também ele é excelente naquilo que ele realizou, a sua obra, o seu ministério, ele conquistou a posição de destaque, tanto que a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é, sobretudo, o nome pelo qual os demais nomes se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é superior a tudo e a todos. E nessa argumentação da sua superioridade, o autor dos Hebreus teve que argumentar algumas questões, dentre elas, argumentar sobre a sua superioridade em relação aos anjos, em relação a Moisés, e agora um problema que ele tem que enfrentar, exatamente como assim Jesus é superior, a Arão, é o descendente de Arão, sendo ele um judeu e não um levita. Então você tem que entender em que sentido vai transcorrer. A aula de hoje aqui vai fazer uma comparação exatamente em relação ao sacerdócio levítico e o sacerdócio melquisedequiano. Eu começo aqui a minha palavra inicial tentando minimamente levar você a compreender o que é ser um sacerdote, já que a aula vai centrar na comparação entre a antiga aliança, aqui exemplificada no sacerdócio levítico, e a nova aliança, concentrada no sacerdócio de Melquisedeque. Então, a pergunta básica é: o que é um sacerdote? O que é ser sacerdote? Qual é a sua função? Aí está um texto para você. No latim, a palavra sacerdote vem de sacerdos, e do grego, hieros. Tanto sacerdos como hieros significam aquele que oferece sacrifício. Ou seja, um sacerdote, ele é retratado, traduzido, essencialmente enquanto uma pessoa cuja função primeira é oferecer sacrifício a outrem. E só o sacerdote vai ser, na verdade, um mediador. É alguém que ocupa o lugar, representa alguém para se comunicar com outrem, e na comunicação com outrem, ele oferece algo. No caso, oferece sacrifício. Ou seja, a essência básica, a essencialidade do sacerdote é ter o papel de mediador. O texto bíblico, inclusive, de aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, veja que o autor afirma que o sacerdote ele tem que ser um representante de um grupo, aqui no caso do povo, para falar em nome de, com o objetivo de oferecer. Porque todo principal sacerdote, sendo tomado, tirado, escolhido dentre os homens, é constituído, estabelecido, implementado nas coisas concernentes a Deus. Então, o papel do sacerdote, que é escolhido dentre o próprio grupo, o papel dele é fazer ações concernentes relacionadas ao papel, no caso da espiritualidade, visando estabelecer um contato com a divindade, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos homens ou pelos pecados. Então, veja que o texto é muito claro: um sacerdote, para ter relevância e ter legitimidade, é tirado dentre os homens com vistas ou com objetivo concernentes às coisas de Deus ou às coisas espirituais, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, sacerdote é aquele que sacrifica representando alguém com vistas à aceitação do divino e, portanto, fazer a mediação. Interessante que o próprio o termo sumo, quer dizer principal, e tem um termo clássico na história, um termo, digamos assim, do tipo do cristianismo, que é o termo pontífex.
Claro que também na antiguidade nós tínhamos um termo assim, o próprio imperador, os imperadores se consideravam pontífices máximos, ou seja, uma ponte principal. A palavra pontífice, pontifício, tem a ver com construtor de ponte. O sumo pontífice é o principal construtor de uma ponte. E, nesse caso, o Papa se titula, reconhecido pelos católicos como sendo a principal ponte que conduz o homem a Deus, e a função de um sacerdote. Aí, nessa ideia, vamos pensar aqui em por que ou em quais razões há a necessidade de um sacerdócio. Por que, então, um sacerdote ou um sacerdócio é necessário e fundamental? Por 4 questões básicas. A primeira é a pecaminosidade universal. Reconhecidamente, partindo do reconhecimento de que o homem é pecador e o seu pecado se coloca como um elemento que dificulta a sua relação com Deus, ou seu relacionamento com Deus, ele precisa resolver o problema para, então, poder se comunicar com Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram. E porque pecaram, todos foram destituídos, separados da glória, da presença de Deus. Veja que Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus criou o homem, e ao criá-lo, Deus o instituiu à sua presença, ou na sua presença. Ao pecar, o homem foi destituído da presença. Mas a graça tem o papel de restituir a presença. De sorte que alguém no pecado tem problema de relacional com Deus. Tem problema de relacionamento. É preciso sanar o problema. Como um pecador poderá chegar de perto ou se comunicar com Deus? Ao mesmo tempo que o homem é pecador, a pecaminosidade faz parte da sua existência pós-pecado, sobretudo. Aí tem uma questão que agrava, que é a própria santidade absoluta de Deus. Ao mesmo tempo em que o homem é pecador, Deus é eminentemente, totalmente, plenamente, completamente santo. E a sua santidade, ao mesmo tempo que exalta a sua grandeza, majestade, é o Deus que está distante, separado da criação em função da sua própria grandeza, a sua santidade também o separa, o distingue, o afasta do pecado, de sorte que um Deus santo não pode se relacionar com um homem pecador. Todavia, entretanto, esse pecador que não pode se relacionar com Deus, ele tem sede de Deus, ele tem anseio por Deus. É como diz lá o salmista, assim como a coça brama pelas águas, a minha alma suspira, anela, tem sede por Deus e tal. E como saciar essa sede? Como encontrar uma realidade, uma questão, para então poder restabelecer a aliança e a comunicação? Nessa questão entra o sacerdote, a função mediadora. O sacerdote, portanto, seria uma pessoa que, ao mesmo tempo, tenha condições de tocar num ponto da ponte, bem como na outra. É alguém que tem que ser um homem, mas não um homem pecador, não um homem profano, não um homem que tem o mesmo estilo de vida, uma pessoa normal. Alguém que represente esse homem, mas representá-lo significa também se distanciar desse homem. E, ao mesmo tempo que ele tem que se distanciar do homem, ele tem que se aproximar de Deus. Então, você veja, por isso, que há uma grande normatização, digamos assim, em relação à vida do sacerdote, de respeito à alimentação, à vestimenta, a comportamento, a exigência e tal, é para mostrar que o sacerdote deveria ser uma pessoa totalmente santa. Quanto mais santo for o sacerdote, melhor seria o seu papel mediador para estabelecer o contato com o divino e, portanto, levar as demandas do povo a Deus no papel pleno de mediação. É claro e evidente que o sacerdócio levítico não conseguiu cumprir na íntegra a sua função primeira mediadora, porque os levitas também eram homens que, por conta disso, precisavam de mediadores ou de sacrifícios por si. Vamos lá. Nessa questão da necessidade do sacerdote, surgiu, então, o sacerdócio levítico, que é o próximo slide. O sacerdócio levítico, que é o próximo slide, ele é um dos sacerdócios existentes. Existiam
Até hoje ainda existem várias ordens sacerdotais. Nós temos uma aqui, que é a ordem sacerdotal com base nos descendentes de Levi. Levi foi um dos filhos de Jacó, e Levi teve 3 filhos, Merari, Coate e Gerson. De Merari surgiram os Meraritas, de Gerson os Gersonitas e de Coate os Coatitas. Tanto os Meraritas, Coatitas e Gersonitas são levitas. E dos levitas, é como se a tribo de Levi fosse a fina flor de Israel. E a fina flor dos levitas seriam os coatitas. Essa classe dos coatitas, da qual tanto Moisés, bem como Arão, são descendentes, foram tomados os sacerdotes. E dos sacerdotes, o sumo sacerdote, o principal, é a ordem dos levitas. Todo sacerdote do Antigo Testamento, do povo judeu, do povo israelita, são levitas. Mas nem todo levita era um sacerdote, todos relacionados ao culto levítico. Mas a função sacerdotal, somente os coatitas, que tinham a função de exercer o sacerdócio. Os demais com tarefas acessórias, né? De manutenção do templo, no caso do contexto da peregrinação, montar e desmontar o tabernáculo, essa parte estrutural do serviço, os levitas todos vinculados ao templo, ao culto, ao tabernáculo, à estrutura cultica, porém, os sacerdotes advindos dos coatitas. Esse sacerdote, interessante, é importante você analisar, porque ele passa a ter uma função interessante, porque é na vigência da antiga aliança, a de Moisés, a mosaica, que esses sacerdotes tiveram proeminência, tiveram destaques. Sobre eles recaíam a função sacerdotal, de fazer, portanto, a ponte entre o homem e Deus, levar as demandas dos homens a Deus. Né? O papel, portanto, de medievo, o papel intermediário, o papel de vínculo, e fazer, de fato, aí um papel de mediação, de mediador. Aí, o interessante é que, sobre essa ordem sacerdotal levítica, nós temos aqui algumas informações que eu quero passar para você de modo rápido, direto, para então fechar no respeito a uma outra ordem, uma nova ordem, uma ordem superior, não com base em Levi, mas com base em uma outra figura chamada Melquisedeque. Em relação aqui a Levi, veja, eu coloquei na sua tela, né? Mesmo em exercício, mesmo em pleno exercício do sacerdócio levítico, o texto bíblico do Antigo Testamento já apontavam o surgimento de uma outra ordem, de uma nova ordem, de uma ordem superior. O Salmo 110, verso 4, diz assim, que tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo, capítulo de número 110, verso 4. É um salmo relacionado à cerimônia de entronização dos reis, que, de fato, passaram a ter com mais ênfase pós-morte de Davi, ou em Davi para Salomão, seria uma ideia de um louvor que de entronizar o rei, e aquele louvor destaca que aquele rei que poderia exercer de modo simbólico ou de modo autoritativo a função de rei e sacerdote. Vale aqui ressaltar que os reis de Israel não tinham ou não acumulavam a função de sacerdote e de rei. Era muito comum na antiguidade, no Oriente Próximo, os povos circunvizinhos de Israel, a autoridade civil também era autoridade espiritual. O poder temporal concentrado com o poder espiritual numa única pessoa. Era um rei e sacerdote. Era muito comum na antiguidade do Oriente Próximo, sobretudo na Mesopotâmia, ou no próprio também Egito, ou nas cidades cananeias. Só que Israel surge nesse cenário, há uma ruptura dos poderes, o poder temporal centrado na pessoa do rei e o poder espiritual na pessoa do sacerdote, cada um exercendo a sua função, só que tendo aí um salmo,
o Salmo 110, em que há um tom profético, em que um rei entronizado iria exercer também a função de sacerdote, portanto, trazer uma vez mais para si, ou sobre si, a junção do poder temporal, de rei, de realeza, e o poder espiritual de sacerdote. É interessante que, por exemplo, você tem a figura do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ele quis se intrometer nas questões do sacrifício e foi duramente repreendido por Deus e também pelo profeta Samuel. O povo não reconheceu o papel doloroso, complicado de Saul em querer sacrificar. Todavia, ao entrarmos para Davi, que não foi sacerdote, não era da tribo de Levi, Davi era da tribo de Judá, uma outra ordem, porém Davi, por ser um amante de Deus, um amante do culto, né? Um amante da vida espiritual, você pode ver que a primeira coisa que Davi fez ao assumir o reino foi trazer de volta para Israel, né, para Jerusalém, a tentativa de trazer para lá a Arca da Aliança que havia sido desviada no tempo do rei Saul. Davi tem todo um tom, toda uma veia ligada ao culto. Ele se preocupou em trazer a arca, se preocupou em organizar as ordens, né, dos turnos dos levitas, desejou construir para Deus um templo, não fizera, mas o desejo é notório, ele começou a mobilizar essa prática do culto. Davi era aquele que dizia uma coisa, pedir ao Senhor, e buscarei que eu possa morar na sua casa o dia da minha vida inteiro, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi foi aquele que comeu pão da proposição, vestia a escola sacerdotal, não sendo ele sacerdote, mas tinha essa inclinação, né, do coração em priorizar o culto a Deus, porém, Davi não era sacerdote e não exerceu a função sacerdotal. Mas há em Davi uma ideia de uma prefiguração, de apontar que viria um descendente de Davi, um rei por excelência, que nele iria conjugar tanto o poder temporal de rei, bem como o poder espiritual de sacerdote. Então, ali num tom profético. E de maneira brilhante, extraordinária, o autor dos Hebreus, mais à frente, se reporta a esse texto de Salmo 110 e aplica diretamente, sem rodeios, sem subterfúgios, mas de modo direto, aplica o texto à pessoa de Jesus, como era uma profecia relacionada à pessoa de Jesus, que queria exercer um sacerdócio, não de uma ordem levítica, mas de uma ordem de Melquisedeque, que eu vou depois para você explicar quem era esse sacerdote. Além dessa ideia de, né, em plena vigência, ou seja, em pleno momento de funcionamento, uma palavra que viria um tempo em que esse sacerdócio seria substituído. Por quê? Porque essa aliança mosaica, com toda a sua estrutura sacerdotal, é marcada por uma palavra, a palavra imperfeição. Imperfeição. Né? E essa imperfeição também presente nos sacerdotes. Esse sacerdócio que está em vigência levítica é imperfeito. E, em função da sua imperfeição, aguardava-se, ansiava-se um tempo messiânico no qual um novo sacerdote pleno e perfeito surgiria e iria exercer com maestria e com excelência a função sacerdotal. Tanto que Jeremias, bem como também o próprio Ezequiel, escreve que Deus iria estabelecer uma nova aliança com o seu povo, iria tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, uma referência à nova aliança. Isso é dizendo no momento, durante a própria vigência de um sacerdócio. Ou seja, vocês estão aí operando, que sacrificam no templo e tal, vocês são probatórios, provisórios, momentâneos, não permanecerão. Virá uma outra ordem que permanecerá para sempre. Além disso, essa ideia de não permanentes, a não permanência, fundamenta e explica duas coisas, em função de serem muitos, porque eles, né, tinham que ser muitos, porque não permaneciam.
E não permaneciam em função da promessa que apontava, mas também porque eles morriam, não conseguiam vencer a morte. E em função da sua temporalidade e da sua seu aspecto efêmero, né, teriam que ser essencialmente muitos. Eu estou dizendo até de uma forma que, né, não zomba, não ironiza, mas constata. É uma constatação que até cabe um certo tom de ironia. Veja, esse sacerdócio levítico estava na cara que não iria permanecer. E a própria constatação de que são muitos reflete isso, porque são muitos porque morrem, né? Não permanecem. Esse aspecto efêmero desse contexto sacerdotal mostra a sua temporalidade. Por isso são muitos, como está lá em Hebreus 7, 23, é textual. São muitos porque morriam, porque em si revelavam que eram, né, temporais, momentâneos, provisórios, passageiros, e que nessa ideia, né, da sua questão temporal já ansiavam, desejavam um sacerdócio permanente. E, além disso, além de ser, né, provisórios e, além de serem temporais, eles eram pecadores. E, por serem pecadores, portanto, falhos, eles, além de sacrificar pelos outros, precisavam também sacrificar por si, ou per si. Eles, inclusive, começavam o processo de oferta, de sacrifício, começava por eles. Primeiramente, o primeiro ofereciam por si. Era uma ideia de retratar o seu problema, o seu pecado, as suas demandas, para ter, então, condição de chegar a Deus. Nem eles, sacerdotes, cuja função era se aproximar de Deus, se sentiam, né, aptos, plenos para se aproximar de Deus. E é tão forte isso que o próprio autor dos Hebreus, também de uma forma interpretativa, afirma que, inclusive, que o tabernáculo do Antigo Testamento possuía 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo tinha uma cortina que impedia o acesso, no qual entrava o sacerdote uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote. Então, o autor dos Hebreus interpreta dizendo: essa cortina, esse empecilho, esse uma vez por ano, já nos afirma, nos mostra que o acesso aí não estava sendo estabelecido, não havia um acesso pleno. Essas fragilidades de serem muitos, imortais, de serem perfeitos, de ter um véu que separava o lugar santíssimo, já revelavam a estrutura, a essencialidade do sacerdócio levítico, que por si eram imperfeitos, né? E diz mais: a própria repetição de sacrifício, porque todos os dias, né, ou o dia inteiro, ou nas cerimônias típicas do povo de Israel, em que todas as vezes se realizava o sacrifício, a repetição dos sacrifícios a repetição revelava a própria inoperância daquele sacerdócio. Essa inoperância se traduz na impossibilidade de estabelecer a função primeira. Qual é, pastor? Estabelecer a mediação, de ter acesso ao coração de Deus. Aqueles, o levita, os coatitas, não tinham como exercer essa função. Portanto, a necessidade da repetição. E a repetição, por si só, revela uma impotência, uma inoperância, porque se fosse bom, se fosse perfeito, não precisava repetir, não precisava ter muitos, somente um, de uma vez só, resolveria o problema. Coisa que os sacerdotes levitas, o levitismo de Israel, não deu conta de sanar essa exigência de estabelecer uma ponte plena, perfeita com a divindade, no caso, com Deus, que é totalmente, plenamente, completamente santo, cuja santidade os serafins também bradam e declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse sacerdócio levítico estava sustentado num tripé. E qual era o tripé do sacerdócio levítico? Primeiro, a própria figura de Levi, seria os seus descendentes,
descendentes de Levi, sobretudo os coatitas. Além de Levi, se você pensar aí quem foi Levi e as suas demandas, né, porque de explicar que não tinha como dar certo. Né? Enfim, além de Levi, também fundamentado em Moisés, o responsável por receber a lei do Senhor, e ao mesmo tempo que recebeu a lei, o decálogo também foi responsável pelos desdobramentos da lei, inclusive sobre a ordenança, a normatização do sacerdócio levítico. Além de Levi, de Moisés, o outro tripé que sustentava o sacerdócio levítico era a lei. Levi, Moisés imperfeitos. E a lei, pastor? A lei do Senhor perfeita. E exatamente nessa perfeição que revelou uma gravidade terrível, revelar a imperfeição do homem. A lei do Senhor perfeita, que refrigera a alma, mas também revela a imperfeição humana. Por isso que esse ministério, ou essa dispensação da lei, transformou-se em uma dispensação de morte, porque ela é totalmente perfeita, que revelou a perfeição humana. E Levi e Moisés não tinha como esconder, maquiar, resolver, tirar o problema da imperfeição do homem, de sorte que a lei estava o tempo todo acusando, condenando esse homem debaixo da antiga aliança, da aliança mosaica. Então, chegou um momento que esse sacerdócio iria perder a sua relevância. E foi tão verdade que os próprios sacerdotes, a ordem sacerdotal, se transformou de um modo tão nefasto que o sacerdotalismo, esse ritualismo repetitivo, cansativo, enfadonho, em muitos momentos até ofendiam a Deus. O próprio Deus afirmou que estava cansado dos sacrifícios levíticos. Os vossos cultos, as vossas oferendas, os vossos sábados, os vossos sacrifícios, são para mim uma ofensa, porque estão regados de formalidades, de ritualismos que não carregam essencialidade, não carregam espiritualidade. Aquela repetição enfadonha serviu apenas para mostrar sobre a necessidade do sacerdócio e também serviu para poder levar o povo a gritar, clamar por um sacerdócio perfeito que viria. E veio, não da ordem de Levi, mas de uma outra ordem. Qual é a ordem? E agora vamos ver aqui, que é a ordem de Melquisedeque. É nessa cena, ou nessa esteira, nesse cenário, que entra a figura de Melquisedeque, que é o tempo agora que vamos comentar sobre essa figura tão importante do Antigo Testamento, em que o autor dos Hebreus se utiliza dela para poder explicar essa nova ordem sacerdotal, não nos mesmos moldes da Levi. Aqui, antes de avançar aqui, aí está na sua tela aí a figura de Melquisedeque, né? Antes de avançar, o autor aos Hebreus aqui, ele está entrando agora numa profundidade teológica. Tanto que na aula passada você aprendeu que ele queria falar de coisas profundas, mas em função do aspecto, do comportamento de menino dos seus leitores, ele estava com receio de aprofundar. Mas também afirmou que era importante avançar. E nesse avanço ele vai esmiuçar, explicar essa figura, essa ideia, esse conceito de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Por que o autor dos Hebreus escolheu Melquisedeque para poder explicar a nova ordem? Porque os leitores aos Hebreus, os judeus primeiros, tentaram, de alguma forma, minimizar Jesus. Olha, Jesus não pode ser o Messias, porque ele não é um levita, ele não é um coatita, ele não tem autoridade, não tem legitimidade de exercer o sacerdócio levítico, porque ele não é da tribo de Coém, ele não é da tribo dos coates, dos coatitas, portanto não tem poder para isso. Aí então os autores hebreus explicam, que bom, que maravilha, que ótimo, que excelente Jesus não ser da ordem de Levi, ou da ordem de Coate, porque se ele fosse um coatita, um levita, também estaria preso aos mesmos limites dos levitas. Ele é de uma outra ordem, uma ordem superior, uma ordem excelente, uma ordem sacerdotal que existiu, da qual Jesus é o seu
descendentes. Qual seria essa ordem? A de Melquisedeque. E quem foi esse camarada? Aí está o texto bíblico no slide seguinte, em que eu explico aqui para você rapidamente sobre a figura de Melquisedeque no slide seguinte. No próximo slide, aí que você está na sua tela, está aí, ó, a figura de Melquisedeque. Existem vários textos sobre Melquisedeque, e você precisa lê-los para, então, ter informações sobre essa figura emblemática de Melquisedeque. A começar por Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, né? É uma cena em que Abraão venceu os reis, né? Os reis da Mesopotâmia, libertou Ló, seu sobrinho, e venceu a batalha. E nessa pós-batalha, Melquisedeque apareceu a Abraão e com a sua autoridade inquestionável, com a sua figura emblemática, aceita por Abraão e pelos seus contemporâneos. E quem foi esse camarada? Primeiro, a Bíblia informa o seu nome Melquisedeque, que o autor hebreus vai pegar o nome e vai interpretar. A palavra Melquisedeque vem de Melech, rei, e Zadok, justo. É um rei justo, um rei de justiça, né? Um rei literal, gente, um rei literal, um rei de carne e osso, um rei temporal, que foi rei de uma cidade chamada Salém, que hoje é Jerusalém. Esse rei, cujo nome carrega justiça, reinou numa cidade cujo nome significa paz. É rei, realeza, um rei não qualquer, um rei de justiça, um rei que promove a paz, e além de ser rei de justiça e de paz, a Bíblia diz que ele era rei e também era sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja que esse rei carregava o papel de realeza, mas também o papel de sacerdote, e que é sacerdote do Deus Altíssimo. É como se tivesse uma revelação específica em Abraão e os seus descendentes, e uma revelação geral em Melquisedeque, que aparece no tempo e no espaço e de forma poderosa, até superior, para o qual Melquisedeque, Abraão se prostra e ainda entrega o dízimo, né? E é por ele abençoado. E sem forçação de barra, o maior abençoa o menor, ou o menor é abençoado pelo maior. E o autor dos Hebreus diz que Jesus é dessa ordem. Diz lá, né? Não há citação da sua genealogia. Não sabemos quem foi o pai, a mãe, os ancestrais de Melquisedeque. Ele teve, é claro, mas não sabemos quais foram. E de modo metafórico, simbólico e interpretativo, o autor dos Hebreus afirma que esse Melquisedeque seria uma figura semelhante ao Filho de Deus, que é eterno, não tem pai, nem mãe, nem princípios de dias, portanto, eterno, e dessa ordem que surge a figura de Jesus, porque ele aplica também desse pacote interpretativo o Salmo 110, verso 4, que diz que tu és o meu sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Abraão aí, que não tinha genealogia, deu a Abraão pão e vinho, e mais, abençoou Abraão. O maior abençoou o menor. E Abraão, um ato de reconhecimento da superioridade de Melquisedeque, lhe entregou o dízimo de tudo. Né? O despojo da guerra, Abraão lhe deu o dízimo. Abraão, portanto, entregou o dízimo ao sacerdócio, centrado na figura de Melquisedeque, e, por consequência, e a reboque, os descendentes de Abraão, porque todos estavam nos seus lombos, né, o lombo de Abraão, também lhe entregou o dízimo. Ou seja, a própria tribo de Levi, que arrecadava dízimo dos seus irmãos, ela também entregou o dízimo a Abraão, a Melquisedeque, por intermédio de Abraão, seu principal progenitor. Ou seja, Levi entregou o dízimo a Melquisedeque. Nós, aí para quê? Levi toma o dízimo daqueles que morrem, ou nós damos o dízimo àquele que morre. Mas Abraão e os seus descendentes
deu aquele que vive para sempre. Interessante, né? Aqui uma palavrinha rápida aqui, eu botei aqui já e para o final. Quando você hoje, na atual dispensação, entrega o dízimo, você não entrega o dízimo para Levi, não entrega o dízimo para um sacerdote temporal, não entrega o dízimo para alguém desse mundo. Você entrega o dízimo diretamente para um sacerdócio que não morre, que vive para sempre. Veja a espiritualidade do ato do dízimo. Nós, os judeus, dão dízimo à tribo de Levi que morre, temporal. Mas nós, em Levi, damos dízimo a um novo sacerdócio, no caso de Melquisedeque, aquele que não morre, que vive. Estamos entregando o dízimo para Deus, que é a essência primeira. Então, veja a seriedade da prática do dízimo. O autor dos Hebreus não tirou, não rasgou, não aconselhou a parar de entregar o dízimo. Pelo contrário, nós damos, de fato, como deve ser, no tom de um novo sacerdócio eterno, perfeito, de Melquisedeque, que recebe o nosso dízimo. Você não pode brincar com isso. Aqui, voltando para a nossa análise. Abraão, reconhecendo a superioridade de Melquisedeque, lhe entregou o dízimo. No próximo slide aí, né, tá lá que a letra em Melquisedeque estabeleceu uma nova ordem, ou surgiu uma nova ordem. A ordem vigente de Levi, agora sobreposta a uma nova ordem de Melquisedeque, que ao seu tempo, no seu momento, tomou a proeminência a partir do seu principal representante ou descendente da figura de Jesus. Esse sacerdócio de Melquisedeque, o templo, o tabernáculo, né, o santuário no qual ele atua, não é o terrenal, não é o que foi feito por Moisés lá no Monte Sinai. Não, não. É o tabernáculo celestial. Está numa outra ordem, numa outra dimensão, num outro nível. O santuário em que Melquisedeque, aqui no modo figurado, atua, ou seja, o santuário no qual Jesus atua é o santuário celeste, porque ele rasgou o véu, né, de alto a baixo, liberou o acesso, não acesso do tabernáculo terrestre, porque aquele somente prefigurava e apontava o que haveria de vir. Então, Jesus, que atua num santuário celestial, tem poder pleno de exercer o papel de mediador na sua totalidade, de modo perfeito e completo. Semelhante ao Filho de Deus. Veja que, né, os Arão e os seus descendentes, filho dos homens, já Jesus, filho de Deus. E é nessa linha que se resolve, se estabelece uma verdadeira e plena mediação. Permanente sacerdote para sempre. É um permanente sacerdócio perpétuo, que não precisa ser substituído, e não precisa ser repetido, e não precisa ser muito, porque ele, de modo exclusivo, nele mesmo, ofereceu uma única vez para sempre o sacrifício e pode, portanto, exercer o papel pleno de mediação. Jesus é desta ordem, da ordem de Melquisedeque. E por ser perfeito, substituiu o perfeito. Que bênção, que maravilha. Então, se é perfeito e substituiu o perfeito, houve, então, uma mudança do sacerdócio, bem como uma mudança da lei, que é o próximo slide que vamos ver a partir de agora, já caminhando para o final da nossa aula nesse dia, nessa oportunidade. A mudança do sacerdócio. Não estamos mais falando de Levi, não estamos mais falando de Arão, estamos falando do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio é uma aliança perfeita, porque enquanto a antiga aliança era marcada pela palavra imperfeição, a nova aliança é marcada pela palavra perfeição. É perfeito o sacerdote, não pecou e não se achou engano em sua boca. É perfeito o sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sacrifício, o Cordeiro de Deus,
não cobre o pecado de uma família ou de uma pessoa. Ele tira o pecado do mundo, porque a ação dele é plena, perfeita, completa e total. Pai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. E expirou. Jesus veio morrer por mim, por você, uma única vez, e consumou. Tetelestai, está consumado. Não precisa fazer mais nada ou outro sacrifício, porque Jesus cumpriu na cruz o papel de oferenda, de oferta. Ele também foi o próprio sacrifício, porque ele mesmo diz, né? Eu dou a minha vida para as minhas ovelhas. Eu a dou e tenho poder de tornar a tomá-la. Esse sacrifício perfeito também foi um sacerdócio eterno e perfeito, imaculado, sem mancha, sem pecado, uma única vez assim se entregou e resolveu o problema que diz respeito ao papel primeiro do sacerdote. Além disso, um sacerdócio, um sacrifício completo. Eu te aconselho você depois em casa ler as referências aí do slide, tá bom? E um tabernáculo perfeito. Enquanto Arão estava num tabernáculo terrenal, Jesus atua num tabernáculo celestial. Os fundamentos dessa nova ordem sacerdotal não é Levi, nem Moisés, nem lei. Os fundamentos desse novo sacerdócio, ou o tripé que sustenta a nova aliança, é em Melquisedeque. Esse não teve pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias, e é sacerdote e rei, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Jerusalém, que exercia o seu reinado com justiça, prefiguram a figura de Jesus. Não está baseado em Moisés, que também pecou e morreu. Está baseado em Jesus, que expressa a imagem do Deus invisível. E mais, não está com base na lei, mas sim na graça. Pela graça somos salvos. Pela graça somos transformados. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. E por fim aqui, vem a conclusão. Pelo exposto até agora, resta-nos dois caminhos. O primeiro é ignorar Jesus, que é de uma ordem perfeita e plena. É ignorar o que ele fez. E esse ignorar significa pisar no seu sacrifício. E ao pisar, retornar à antiga aliança, retornar a Moisés, retornar aos ritos inoperantes, retornar aos sacrifícios incompletos, retornar a um sacrifício, a uma ordem que somente não teve condição de resolver o seu próprio problema, pelo contrário, transformou-se no problema. E quem ignora, desdenha Jesus, está pisando no seu sacrifício. E quem pisa no seu sacrifício não poderá jamais ter comunhão com Deus. Não poderá jamais se relacionar com Deus. Uma pessoa abraça Jesus e o seu sacrifício e passa a ter paz com Deus, porque a Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou a pessoa é reconciliada no perfeito mediador e sacerdote que é Jesus, ou ela, né, aceita isso, ou então ignora e vive condenado, vivendo debaixo de uma expectação de condenação. Ela abraça e passa a entrar pelo novo e vivo caminho consagrado na cruz de Cristo, porque a Bíblia diz que ele rasgou o véu. Ao rasgar o véu, inaugurou um novo e vivo caminho no seu sangue, e nesse novo e vivo caminho, eu e você podemos ter uma comunhão plena, perfeita, completa com Deus, na pessoa de Jesus, porque ele é o nosso sumo, perfeito e pleno sacerdote. Não há sacerdócio hoje vigente que possa fazer mediação entre nós e Deus. Não há Maria, não há João, não há Pedro, Paulo, José, ou qualquer outro apóstolo ou pastor renomado capaz de nos levar a Deus. Nós vamos a Deus através de Jesus, por intermédio de Jesus. Portanto, somente a Jesus a honra, a glória, o louvor, a adoração, desde agora e para sempre. Porque a Bíblia diz assim: ora,
ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para sempre. Não tenha na sua vida nenhum tipo de medo, perturbação ou acusações, porque o véu foi rasgado, o sangue foi derramado, uma nova ordem estabelecida, e através de Jesus você pode desfrutar da doce, poderosa, incomparável, maravilhosa, extraordinária presença de Deus, e pela sua presença receber vida, paz e vitória em nome de Jesus. Portanto, Deus te abençoe, fique firme em Jesus, porque só Jesus nos leva à presença de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, nada podemos fazer. Deus te abençoe. Uma ótima aula em nome de Jesus. Amém.